Então vamos lá, promoção do crescimento. O crescimento que eu faço aqui, ele é feito, vou mostrar aqui, deixa eu voltar aqui na tela. Esse aqui, né, é o crescimento hidropônico, tá, com aquelas bandejas maiores, onde a água circula. Vou mostrar um vídeo do sistema funcionando. E essas lâmpadas são lâmpadas fluorescentes. Ou seja, eu estou com um crescimento aqui numa iluminação artificial. São as lâmpadas fluorescentes T5, da mais básica, da mais barata. Você tem hoje, né, as lâmpadas full spectrum, que quer dizer espectro total, que são os espectros que a planta assimila. Né? A fluorescente ela não tem todos os espectros. Mas como o ciclo de microverde, do ciclo dos microverdes é muito curto, tá, você consegue ter os espectros necessários. Você não consegue criar num sistema com lâmpadas fluorescentes, por exemplo, um alface hidropônico. Aí você já vai precisar de uma lâmpada full spectrum. Então, duas lâmpadazinhas T5, você compra um reator, instala onde quiser, e você vai deixar ali, você pode deixar por mais tempo, você pode deixar por 12 horas, por 18 horas, são lâmpadas de 14 watts, tá? Um consumo de energia bem baixo, e aí você deixa elas como se você estivesse deixando na área externa. Tá? Se for cultivar em área externa, tem que tomar muito cuidado, porque realmente eles são muito delicados. Aqui, pessoal, é a grama de trigo crescendo nas bandejinhas verdes, como eu falei, né? Você tem uma irrigação da lâmina da água embaixo, então você irriga pelas raízes e não pelas plantas, para evitar que você tenha um acúmulo de umidade, principalmente dentro das plantas. A grama de trigo é uma que dá muito problema fúngico, você tem que tomar muito cuidado na hora de plantar ela, para plantar adensada, mas nem tanto, principalmente se você estiver começando. Eu acho que essa é uma dica para todos os outros microverdes. Se você estiver começando, não plante tão adensada, plante adensada, porque senão você não vai conseguir ter essa formação de microverdes, mas evite principalmente sobrepor as sementes para você evitar qualquer problema. Regina Cardoso, você desinfeta a manta, as sementes ou substrato com alguma solução desinfetante? Regina, sim, a manta, né, os materiais, né, eu lavo bem com água, sabão neutro, boto um pouquinho de água sanitária, como a gente lavaria algum utensílio de cozinha. Tá? Você pode eventualmente jogar uma água quente, uma água fervendo de tempos em tempos. Tá? Tem outros tipos de solução, tá, que você usa, mas que são soluções mais comerciais, mas um pouquinho de água sanitária eu diria que resolve. As sementes, como elas já vêm, como eu compro as sementes da ISA, que elas são livres de agrotóxicos, livres de venenos, né? Então eu não faço nenhum tratamento na semente, mas você pode também lavar a semente se você quiser. O que eu recomendo, quando a gente fala de uma produção mais industrial, mais comercial, que tem uma escala maior, a chance de contaminação das plantas é muito maior também. Num cultivo doméstico, caseiro, né, o que eu recomendo? De tempos em tempos, né, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, você lavar bem todos os seus equipamentos, tá, para poder eventualmente tirar algum risco de contaminação. E depois que colher, você lavar os seus vegetais, você lavar os seus microverdes como você lavaria qualquer verdura, qualquer hortaliça, mesmo sendo orgânico. Tá? Pode botar ali um pouquinho no vinagre, fazer da forma como você faz com suas verduras e seus legumes. No entanto, né, quando você tem a germinação das sementes e eles ficam ali no processo de crescimento, tá, os microverdes, você não tem mais contato com os microverdes, você realmente só vai ter contato com eles na hora da colheita, o que diminui bastante. Quando você fala de uma hortaliça maior, você vai manusear, você vai molhar ela por cima, a chance de contaminação é maior. No caso dos microverdes, quando eu tiro da germinação e coloco para o crescimento, ali eles ficam até serem colhidos. Vou mostrar aqui o vídeo do crescimento. Então aqui tá as bandejas, tá, pessoal, hidropônicas. Aí vocês veem os microverdes já colocando as primeiras folhinhas. Tá? E aí eu levo para a hidroponia, para baixo do sistema de iluminação. Tá? Como eu disse, aí são duas lâmpadas fluorescentes, T5, pequenas, de 60 centímetros. E vocês veem que essa bandeja ela é interessante justamente porque ela mantém essa lâmina d'água, tá? Quer dizer, só as raízes praticamente têm contato ali com a água, né? A manta se mantém úmida e as plantas, né, você consegue ter um controle maior dessa umidade. Lá nas bandejas, a mesma coisa, coloquei aqui também nas lâmpadas fluorescentes. E aí vocês veem aí
a irrigação sendo feita por baixo. Aqui eu estou comparando uma grama de trigo na bandejinha verde com uma grama de trigo na bandeja da hidroponia. Aí eles tiveram um crescimento inicial bem parecidos, tá? No entanto, da hidroponia, como eu falei, pela oxigenação das raízes, etc., eu achei que eles se desenvolveram um pouco melhor, e também as pontinhas do crescimento na bandejinha verde eu senti que começaram a ficar amareladas mais cedo. Aí eu colhi e já usei. E aí, por fim, pessoal, a gente vai colher, tá, os nossos microverdes. Então aqui, como eu falei, é muito do seu gosto, você pode escolher a hora de colher, você pode escolher a cada variedade quando você vai colher esses microverdes. Aqui está um rabanete aí com mais ou menos uns 7, 8 dias. Você pode armazenar eles tanto nas caixinhas na manta, acho que na manta ele é muito interessante, né? Porque você pode ir colhendo eles aos poucos. Tá? Um princípio básico da conservação de alimentos, tá? E dos vegetais, pessoal, é que quanto mais tempo você deixa eles fora do processo de produção e não o leva para a geladeira, mais ele vai se degradar. Então, o que o frio faz? O frio diminui a respiração, né, da planta, que justamente diminui ali o processo de, vamos dizer assim, de degradação daquele material. Então, realmente, você colha ele ou para guardar na geladeira ou já para o consumo imediato. Tá? Eu tenho, por exemplo, aqui uns microverdes que são colhidos por 10 dias, mas eu não estou usando, não usei eles, eu estou deixando. Então, ali com 11, 12 dias, 13 dias ainda vai ficar bom para colher. Tá? 10 dias é uma regra meio que geral. Aqui mais ou menos uma porção, quer dizer, o que rende uma porção aí de microverde de mostarda. Esse é um microverde de mostarda. Tá? Então uma mantinha daquela ali dá para uma refeição, dá para uma salada praticamente só de microverdes. E aqui eu armazeno ela nessas caixinhas que são caixinhas de uva comum, tá? Caixinha que compra em qualquer lugar que vende embalagem para hortifruti. Então, só botar aqui um videozinho da colheita. Um procedimento importante aqui antes de guardar é você tirar o excesso de semente de alguma casquinha, de alguma capinha de semente, de algum talinho que não se desenvolveu bem. Então você dá aquela balançada, pode balançar, que eles são bem resistentes. Tá? E a outra forma aí já é cortando, já é colhendo eles. E aí pode ser guardado também nessas caixinhas aí, tá aí uma porção boa aí para você guardar. Também a partir de uma mantinha daquelas. Problemas podem aparecer e como resolver. Falei várias vezes, está aí uma foto, tá, de um problema fúngico, quer dizer, um bolor, tá, que deu bem no meio da manta devido ao excesso de umidade. Então, um adensamento exagerado das sementes com o excesso de umidade pode trazer esse problema. Como resolver? Maneirar no adensamento de sementes, olho na umidade e olho no crescimento. A rúcula foi uma que eu demorei um pouquinho para acertar a mão. Eu acho que eu deixava ela junto com as outras e eu acho que ela não estava gostando tanto daquela umidade que das outras. Então eu resolvi produzir ela separada. Ao invés de borrifar 2 vezes por dia, eu borrifei só uma. Fiquei de olho na umidade, isso durante a germinação. E na hora do crescimento também evitei que ela se encharcasse muito. E aí deu certo. É por isso que é importante, pessoal, a gente entender os procedimentos, é mais do que os processos, é mais do que a técnica em si, a gente entender o que a gente quer e qual o ambientezinho ali que a gente quer criar para os microverdes. Aqui o contrário, aqui a falta de água, tá? Aqui a falta de água ela causou estresse hídrico, então, ou seja, você teve a morte dos microverdes justamente porque não foram irrigados o suficiente. A manta, depois que ela fica hidratada 24 horas, ela retém bastante a umidade, mas você não pode se distrair, porque qualquer distração você vai perder seus microverdes, ela vai secar.